Esse talvez seja o melhor conselho que eu já ouvi sobre criatividade e que se aplica muito para criação de conteúdo. O Michael Schur, um cara que é roteirista, diretor, produtor e tudo mais, ele escreveu para The Office, ele é o criador de The Good Place, de Parks and Recreation, esqueci a outra série que ele fez. Enfim, ele participou de The Office também. Recentemente eu fiquei meio bitolado para ver entrevistas dele e ver coisas que ele falava, afinal ele é um cara de muito sucesso numa área que eu respeito muito, né? E ele escreve muito. E ele falou uma coisa que deu um estalo pra mim, que é basicamente você falar das coisas que você gosta e você encontrará pessoas que gostam das mesmas coisas que você. Porque muitas vezes na internet a gente tenta se moldar e tenta fazer algo que a gente acredita que funciona. Ao mesmo tempo, isso vai minando a sua vontade de fazer as coisas, porque se você está sempre procurando o formato, você está sempre procurando querer fazer algo que funciona baseado na história e nas coisas de outras pessoas. E eu não tô dizendo que você não precisa estudar e aprender a fazer as coisas, aprender a lógica por trás das coisas, estudar o YouTube, estudar tudo. Porém, quando você tenta se moldar a ser uma pessoa que você não é, para tentar fazer sucesso, para tentar crescer, para tentar mostrar e chegar a mais pessoas, isso é muito pouco duradouro. E o exemplo dele é que ele é um cara que gosta muito de estudar filosofia moral. Um assunto completamente chato pra cacete. E durante muitos e muitos anos ele ficou com uma ideia na cabeça para a criação de The Good Place. Que é basicamente isso, um lugar que você vai depois que você morre. E ele tem muitas questões filosóficas, a série e tudo mais. Durante 10 anos ele manteve essa ideia na cabeça, porque ele achou que ninguém gostaria daquilo, ninguém gostaria desse assunto. E quando ele teve aval pra fazer, quando ele já era uma pessoa mais importante, uma pessoa respeitada, ele pensou, cara, é sobre isso que eu quero falar. Ele é criador de Brooklyn Nine-Nine também, lembrei. Ele pensou, cara, é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar, envelopar essa abordagem filosófica numa série leve, numa série engraçada, numa série que todo mundo possa ver numa grande rede de televisão nos Estados Unidos. Então, ao invés de optar por seguir o modelo que fez ele ficar conhecido e tudo mais, que era o modelo das outras séries que ele participou, ele arriscou em algo que ele acreditava muito, que ele gostava muito. Porra, a série foi um baita de um sucesso. The Good Place. E isso me fez refletir muito nos últimos meses, até que eu criei o meu canal pessoal, que não é esse aqui. E nesse canal eu basicamente falo de coisas que eu quero falar, que eu gosto, de livros que eu leio, de ensinamentos que eu tenho. E esse vídeo até inclusive é uma coisa, talvez muita gente não faça ideia de quem seja o Michael Schur, mas eu queria falar sobre ele nesse vídeo justamente porque eu quero, e talvez outras pessoas gostem, talvez outras pessoas queiram conhecer o trabalho desse cara, queiram ver as entrevistas, os podcasts que ele foi. E esse conselho é muito valioso, justamente porque ele faz com que você seja mais você mesmo. Fale das coisas que você gosta, das coisas que te encantam, das coisas que fazem o seu coração pulsar. E isso eu ouvindo o podcast dele, ouvindo a entrevista dele, eu vi algumas, vi várias, inclusive, justamente porque me encantava demais a forma com que ele falava das coisas, do trabalho dele. E outras pessoas podem se apaixonar por isso também. Esse vídeo é mais curto que os outros, mas talvez esse seja o melhor conselho que eu posso te dar. Seja mais você mesmo e fale das coisas que você gosta, que você encontrará outras pessoas que também gostam disso.